Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Investidor Estudioso. Eu sou o professor Eloy Machado e hoje vamos falar sobre a mudança de paridade das BDRs da Google. Como você já sabe, né, o objetivo dos nossos vídeos é meramente educacional, não se trata de recomendação, nem para você vender, nem para você comprar nenhum dos ativos, ok? Então vamos lá. Muito bem. Se você está aqui no canal já faz algum tempo, você deve ter visto o nosso vídeo anterior sobre a mudança de paridade das ações das BDRs da Amazon, né? Agora aconteceu a mesma coisa com as BDRs do Google. E o que que é essa paridade? Do que se trata? Como isso me afeta? Então, vou explicar direitinho para você. A paridade, ela é simplesmente o fator de conversão das BDRs que são negociadas no Brasil com as estoques, com as ações negociadas lá nos Estados Unidos, ações da Google, tá? Por causa da diferença de moeda, da diferença de valores, etc., existe um fator de conversão, né? Historicamente, qual que era? Era de 150 BDRs para uma ação do Google, tá? E se você é acionista, né, das BDRs, se você tinha BDRs já desde julho, há um certo tempo, você deve ter visto que em julho elas perderam não, elas foram diminuídas em 20 vezes o valor dela, né? E aí você aumentou a sua quantidade de de BDRs, porque houve o quê? Um desdobramento. Como assim? Elas estavam muito caras nos Estados Unidos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tá? Em julho, elas estavam custando US$ 2.200 por aí, mais ou menos. Em reais, passava de 11 mil reais, tá? Então, a paridade era de 150 para 1. Como assim? Então, vamos lá. Ó, na época, em julho, o dólar estava por volta de 5,40. Se a gente pegar 2.200 vezes 5,40, isso aqui dá R$ 11.800 para comprar uma ação do Google lá. As BDRs aqui no Brasil tinham o fator de proporção, a paridade de 150 para 1, tá? Então, o que que acontece? Para você pegar o valor das BDRs naquela época, a gente tinha que transformar o valor em dólar para reais, eu acabei de fazer isso daqui, aí dividir por 150. Por quê? Porque o 150 era o fator de proporção. Então, dividindo por 150, a gente tinha aqui, ó, a BDR do Google por volta de R$ 80, R$ 79,20, nesse exemplo que eu estou dando, tá? Bom, só que o que aconteceu esse desdobramento? Esse desdobramento fez com que, quando estavam muito caras, né, cada estoque americana fosse separado em 20 pedacinhos menores, com preços menores, mas aí, como ninguém perde, ninguém ganha com isso, os acionistas ficaram com 20 vezes mais ações, né? Então, dividindo isso aqui por 20, isso aconteceu em julho, tá? Isso aqui passa a ser, vamos lá, 2.200 por volta de, dividiu por 20. Então, cada ação passou a ser negociada por volta de 110. E isso aconteceu também com os seus BDRs. Então, dividiu por 20, então 79,2 dividido por 20, elas caíram para cerca de R$ 4, R$ 3,96 naquela época, tá? Bom, então o que aconteceu? Em julho, quem estava acostumado com ações do Google a R$ 80, um dia acordou com elas valendo 4 e falou, meu Deus, o que que aconteceu? Aconteceu que lá nos Estados Unidos, as ações foram desdobradas na proporção de 20 para 1, e como as nossas ações, nossas BDRs, né, estão conectadas com as ações americanas na paridade de 150 para 1, caiu também o preço. Por quê? Porque tem que ficar exatamente, né? Até então, tinha que ficar exatamente na proporção de 150 para 1. Então, se ela caiu para 110, pega o 110, o dólar a 5,40 na época, dá 594, divide por 150, 3,96, tá? Ou seja, ele está conectadíssimo aqui na paridade de 150 para 1, mudando o dinheiro de dólar para reais. Só que é um preço muito pequenininho, é ruim negociar com preços pequenininhos assim. Então, o que que aconteceu?
E aconteceu hoje, se você está assistindo esse vídeo hoje, dia 29 de julho, tá? Veja, você tem 150 era a paridade anterior, 1 para 150, isso passou agora para 1 para 12. 1 para 12. A mudança de paridade não afeta em nada a estoque americana. O valor dela continua absolutamente o mesmo, tá? Os US$ 110. O que muda é a paridade. Em vez de dividir por 150, a gente passa a dividir por 12. Então, se você é acionista das BDRs, né, se você tem as BDRs na sua carteira, hoje você deve ter visto elas com um valor bem maior, um valor 12 vezes maior, né? De 4 para, sei lá, 48, 49, deve ser isso. Eu não confesso que eu não olhei 46, acho que é algo assim, tá? Então, o que acontece? Veja, é a mudança de paridade, não tem agrupamento. Claro que no fundo acaba sendo muito, muito parecido com o grupamento, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o que eu quero dizer é que não afeta as estoques, é só uma mudança na conversão. Então, veja só, essa nossa mudança de paridade, tá? Hoje, como que está a situação aqui? Só para você ficar com isso tudo muito clarinho. Então, negociada por volta de US$ 110 lá. Peguei esses dados agora, viu, gente? Estou gravando o vídeo aqui, hoje é 29 de agosto, segunda-feira, por volta de, que hora agora? 14h47. O dólar está 5,3, né? E as ações não, as BDRs do Google, por volta de 46. Então, o que mudou? Então, vamos lá. Antes, até sexta-feira, esse preço aqui multiplicava por 5,03, que era o dólar. Isso aqui vai para 500 e alguma coisa. Então, 110 vezes 5,03, 550 e alguma coisa. E é isso que tinha que dividir por 150 partes. Então, as BDRs deviam estar por volta de 3,68. Se você é acionista, você vai lembrar disso, tá? Como eu não sou acionista das BDRs do Google, confesso que eu não estava acompanhando os valores, né, dia por dia. Sabia por volta, contava, mas não... Então, é capaz que na sexta-feira tivesse isso, né? Talvez se você lembre disso. Se é isso mesmo, deixa lá nos comentários, só para a gente ter certeza, mas eu não tem por que não ser, né? Claro, o dólar muda, enfim. Aí, o que acontece agora, a partir de agora? Essa, peraí, ó, essa divisão não é mais por 150, agora é por 12, porque a paridade mudou de 1 para 12. Então, se você pega lá o 553 e divide por 12, olha lá, ó, 46,08, tá? Que é o valor que está aqui agora. Captou a ideia? Então, não alterou nada lá nas estoques. Fez uma alteração da relação de troca entre BDRs nossas brasileiras com as estoques. Né? Claro, as BDRs elas são lastreadas, elas são elas não são uma invenção, uma loucura nossa aqui. Elas estão conectadíssimas com as ações verdadeiras do Google lá nos Estados Unidos, tá? Então, elas precisam seguir preço, tem que estar tudo certinho, senão vira uma bagunça no mercado, tá? Então, aumenta lá, aumenta aqui, cai lá, cai aqui. Claro que tem a mudança do dólar também, então isso influi, porque se o dólar sobe, as nossas sobem, se o dólar cai, as nossas caem. Enfim, as BDRs estão conectadas com as ações americanas via a cotação delas lá e a cotação do dólar também. Então, o que aconteceu foi isso. Ninguém ficou rico, né? Da outra vez, quando mudou para a Amazon, uma coisa que muita gente ficou assim meio afoita, porque a carteira, muitas vezes, a nossa corretora, elas demoram um pouco para mudar. Então, às vezes, está mostrando uma posição irreal, parece que você ganhou muito dinheiro, porque a quantidade de ações que você tem, ela também vai diminuir. Por que vai diminuir? Porque, assim, não existe tirar dinheiro do nada, não existe criar dinheiro do céu. A gente sabe disso, né? Então, se elas mudaram de preço, a quantidade muda também. Então, que nem eu falei, não é um grupamento, mas é como se fosse. Em qual proporção? Veja só. A proporção matemática aqui é a seguinte, ó. Antes era 1 para 50, agora é 1 para 12. Então, nessa transição, houve uma mudança de 150 para 12.
150 para 12 são dois números pares, dá para você ir dividindo por 2, é a mesma coisa que 25 para 2. Então, significa o seguinte: primeiro, o preço multiplicou por 12,5. O que é 12,5? É essa diferença aqui. Seria a mesma coisa se a gente botasse 12,5 para 1, tá? Então, o valor foi multiplicado por 12,5. Mas a quantidade de BDRs que você tinha vai ser dividida por 12,5. Então, vamos supor que você tivesse, por exemplo, tá? O que vai mudar, né? Se você tivesse 100 BDRs antes, sexta-feira, tá? Você vai dividir isso por 12,5. Então, 100 dividido por 12,5 vai dar 8. Você vai passar a ter 8 BDRs hoje. E ninguém te roubou, ninguém fez nada, simplesmente elas mudaram de preço. Mas pode ser que a sua corretora esteja mostrando ainda 100. Então, pode ser que a sua posição esteja inflada de uma forma que seja daquela euforia. Estou milionário, ganhei uma baita de uma grana. Toma cuidado, porque com a Amazon, o que aconteceu? Teve gente que vendeu tudo, só que você não tem aquilo. Vamos dar esse exemplo aqui, ó, de 108, tá? Qual que é a verdadeira? Vamos supor que eu tivesse 100 BDRs na cesta. O meu valor correto para ter hoje é 8. São 8 BDRs. Se eu chego e a minha corretora está mostrando 100 e eu vendo 100, aos olhos da B3, aos olhos oficiais ali, eu estou vendendo a descoberta 92 BDRs. Vender descoberta é um risco muito grande. Você pode dar tudo certo e pode dar tudo errado, sabe? É um risco que eu, por exemplo, não gosto de correr, tá? Ou, pelo menos, se eu for correr esse risco, que seja de uma forma planejada e não de uma forma que eu faço uma coisa achando que estou abafando, estou arrasando, estou ganhando uma baita de uma grana e, na verdade, eu estou vendendo coisa descoberta. Então, toma muito cuidado. E se você já fez isso, dá uma olhadinha com a sua corretora, sabe? Porque são operações mais importantes, que a gente pode perder dinheiro, pode ganhar também, pode falar assim, nossa, deu tudo certo. Ok, não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus, mas só tomar cuidado se você não tiver experiência com isso, tá? Só tomar cuidado. A sua quantidade diminui na proporção de dividir por 12,5, ok? E vai ter gente que, por exemplo, fala assim, eu tinha 10 BDRs, sexta, hoje vai ter zero. Assim, mas por que zero? Porque é menos do que 12, menos do que 13, na verdade. Quem tinha 13 vai passar a ter uma. Assim, mas eu perco dinheiro, só me roubaram? Não. Elas são frações que vão ser vendidas em algum momento, tá? Vendidas pela própria Google, pela própria é, entidade que faz a gestão das BDRs ali, vão ser vendidas a mercado e o dinheiro entra para você. Mas se é uma data, assim, eu não sei quando é que vai ser vendido, às vezes demora bastante, não existe uma regra muito assim de tempo. Então, pode às vezes dar uma impressão, assim, mas eu perdi dinheiro, eu tinha um tanto, agora tenho menos. Porque se sumiram no sentido assim, na hora da conversão, você não conseguiu ter pelo menos uma BDR, nova, né, uma BDR na nova proporção, esse dinheiro vai voltar para você depois quando forem vendidas as frações, tá? Tudo bem? Então, olha, vamos lá. Não existe dinheiro fácil, não existe milagre. As suas BDRs aumentaram de preço? Sim, mas a quantidade diminuiu. No total, ficou na mesma. Claro que hoje elas estão caindo um pouco, então eu posso falar, não, mas está caindo 3%, 2%, 1%. Enfim, está caindo um pouco, coisas de mercado, tá? Coisas de mercado, como podia estar subindo. Então, o ponto é, de novo, preço aumentou. Por quê? Porque mudou a paridade de 150 para 12. Só que a quantidade caiu, beleza? A quantidade caiu. Como que eu faço para achar a nova quantidade? Para ver certinho? Divide por 12,5. Divide por 12,5, tá? Ou multiplica por 2, divide por 25, dá absolutamente na mesma. Tá legal? E se você ficou com alguma dúvida, se
sei lá, se quer conversar com a gente, deixa sua mensagem lá nos comentários. Eu estou sempre lendo, interagindo, bem legal. E peço o seu apoio, dê o seu like, né? É bem bacana que você possa ajudar o canal a crescer. Estão batendo 3.000 inscritos. Estou muito feliz. Quem sabe aí você não ajuda o canal a ficar cada vez mais conhecido por aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.